Se você vai comprar um imóvel de 500 mil, fica ligado nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar a simulação aqui de uma forma bem dinâmica e rápida dos 5 grandes bancos e também depois no final vou fazer um comparativo aí com planos de consórcio para você tomar a melhor decisão. Então vamos lá, estou trazendo aqui, vou começar pela simulação da Caixa. E a renda é um fator primordial no que diz respeito ao quanto de dinheiro que você consegue tomar. Por exemplo, aqui eu coloquei em todas essas simulações, eu coloquei renda de 12 mil reais. Então nesse caso aqui, ó, SBPE é poupança Caixa imóvel vinculado ao empreendimento financiado na Caixa, ou seja, seria, digamos assim, a configuração mais barata possível para esse imóvel de 500 mil com renda de 12. Então, com uma renda de 12 mil, a Caixa vai deixar eu comprometer 3.567. Para esse imóvel de 500 mil, pela renda que eu declarei, eles estão pedindo uma entrada de 170 mil e vão financiar apenas 330. Vamos tentar alterar aqui para ver se muda, se eles aceitam uma entrada menor. Então vou colocar aqui, ó, 100 mil de entrada e vamos calcular. Coloquei 100 mil, não aceitou. Manteve 169. Por quê? Por causa da renda que eu declarei. Vamos ver se a gente vai baixar prazo e vai aceitar. Vamos abaixar para 360 meses. 360 meses ele aceitou, mas ele aumentou a entrada. A entrada de 169 agora veio para 181. Pelo montante da entrada, a diferença ali, se eu fosse um caso a pessoa ver condições, eu já garanto que seria uma melhor alternativa. Agora, vamos voltar à etapa anterior e vamos pegar outro tipo. Ó, quando o imóvel não está vinculado, crédito imobiliário, poupança Caixa, taxa balcão. Vamos lá, vamos ver se muda. Então, ó, lembrando, 500 mil com 12 mil de renda. Veja que o imóvel que não está vinculado com a Caixa, a entrada aumentou, veio para 174 mil e agora eles vão financiar menos dinheiro, menos saldo, né? 325. Parcela começando em 3.520, ele está dizendo que na parcela 420 vai ser parcela de 806. Não será essa parcela porque tem atualizações ali. Então, ó, aqui é onde está a renda de 12 mil, nós vamos subir para... Então, estou colocando aqui 16 mil, vou atualizar. Então voltamos à mesma página, né? A gente tem imóvel vinculado a empreendimento financiado pela Caixa, tende a ser a menor taxa. Agora sim, ó. Aumentei cota máxima do financiamento, 90%. Olha como mudou. Simplesmente pelo valor de renda que eu apresentei, né? Então agora vem para uma entrada de 56 mil e vai financiar 443 mil. A taxa praticamente não mudou. Continua aqui a 10,16 anual, tá? 10,16 ao ano. E aí a gente vai alterar, agora sim vale a pena baixar o prazo. Então vou vir para 360 meses, vamos dar uma olhada. Por que ele subiu a entrada? Porque apesar de eu baixar o prazo vai fazer com que o valor de parcela seja maior. Para o valor de parcela ser maior e ele aceitar isso, ele tem um limite conforme a renda que eu apresentei de 16 mil, o limite que ele está aceitando para essa renda declarada aqui é R$ 4.700, R$ 4.800. Esse limite de parcela, tá? Conforme a taxa de juros que está sendo aplicada, ela vai ser aceita, ela vai, digamos, dar um limite do crédito a ser liberado, 427. Por isso que ele subiu a entrada. Então subiu a entrada para 72. Se eu baixar ainda mais para 240, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai subir um pouco mais a entrada, apesar de eu não ter pedido isso, ó, mantive aqui os 72. Então ele vai, ó, subiu agora para 120, por quê? Porque ele tem que manter a minha parcela naquele valor do máximo que ele aceita. E esta parcela, num prazo reduzido, fará com que o valor a ser emprestado seja menor. No Itaú, quanto que vai dar? Parcela de 4.800 terminando com 986. Isso em 35 anos, isto é, 420 meses. A gente pode vir aqui editar e eu vou fazer 20 anos. Vai começar com parcela de 5.580, vai terminar com parcela de 1.707. No entanto, ele manteve a entrada de 100 mil reais. Então, aqui, se a gente for comparar com a Caixa tem uma parcela menor? Tem, mas ela está
com uma entrada maior. Então, aqui no Itaú, o que dá a entender? Dá a entender que a simulação também é mais uma simulação de cálculo, que provavelmente, ao chegar na agência para fazer esse financiamento, ele estaria passível da aprovação ou não. Óbvio que o financiamento Caixa também está passível da aprovação ou não, mas é fato que a simulação, já com consulta de CPF, ela já é mais próximo da realidade da taxa que vai ser aplicada e da aprovação. Vamos lá dar uma olhada no Bradesco. Eu já deixei o Bradesco pronto, fiz da mesma forma, 400 mil com 100 mil de entrada, 420 meses, tabela saque, taxa 11,69, em 420 está começando com parcela de 4.780. Então, ó, simulei em 240 meses, ele também aceita como a entrada, não faz muita pergunta da renda, porque tem um detalhe, tanto no Itaú quanto no Bradesco, eu botei 12 mil de renda. Só que aqui, ó, no Bradesco, por exemplo, ele diz a renda exigida nessa situação. Então, ele está falando, olha, vai começar com parcela de 5.400. Para essa parcela, eu vou exigir uma renda de 18.300. Ó, aqui no Santander, pela renda que eu informei de 12 mil, ele já me estipulou o máximo de 336 mil a ser financiado. Então, ó, tô voltando aqui e vou fazer a mesma coisa, colocar uma renda de 16 mil. Ao colocar a renda de 16 mil, veja o que acontece. Aí ele me aumentou esse limite que estava em 336 para 400 mil. Então, vamos fazer em 35, depois a gente altera. Então, o Santander, quando a gente calculou para imóvel de 300 mil, ele estava sendo o mais caro. Se tratando para imóvel de 500 mil, ele deu aqui quase 5 mil de parcelas na tabela saque em 420 meses. E se alterarmos para 20 anos, 240 meses, ele tem parcela também começando em 5.700, tá? E é o mais caro. É a mesma coisa que aconteceu no imóvel de 300 mil. Enquanto a gente tem a Caixa começando em parcela de 4.700, tudo bem que aqui é por um valor menor, né? 379 mil. Mas o Itaú a gente tem 5.580. Então no Bradesco nós temos 5.400. Com certeza aqui, achando a conta correta, ou seja, subindo a renda, se a gente subir a renda na Caixa para a Caixa aceitar os 400 mil emprestados, ou se a gente alterar aqui, ó, deixa eu voltar. Então, ó, na taxa balcão, ele está pedindo em 420 meses, 100 mil de entrada, vai financiar os 400, parcela começando em 4.300. Então, vamos alterar. Alteramos para 240 meses, vê que interessante, mesmo para a renda de 16 mil, ele não aceitou financiar os 400, ou seja, ele pediu 124 mil de entrada. Então, o que tem que fazer? Tem que subir a renda. Então, ó, de 16, estou subindo a renda para 18 mil. Não vou colocar 20 mil por uma questão da taxa. Se eu subo muito a renda, pode ser que a gente altere a taxa. Então, mesma coisa. Imóvel vinculado a empreendimento financiado na Caixa ou taxa balcão? Vamos na taxa balcão porque ela é mais flexível no sentido da entrada. E agora também, 420 com 100 mil de entrada, ou seja, já dá para perceber que nesses imóveis de 500 mil, entrada mínima, quando não é imóvel financiado pela Caixa, ela é uma entrada mínima de 20%. Vamos alterar para 240 meses. E agora, finalmente, ele aceitou. Então, para vocês verem, eu tive que subir a renda para 18 mil. 100 mil de entrada, financia 400 mil. Financiando 400 mil, começou com parcela de 5 mil. 5.500 Itaú versus parcela 5.400 no Bradesco versus parcela de 5.700 no Santander. E chegamos, finalmente, aqui no Banco do Brasil, aonde, em 360 meses, parcela de 4.778. Então, ó, corrigir aqui, Banco do Brasil, 240 meses. A gente tem parcela partindo de 5.300. E aqui que é o interessante. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso aqui no canal Felipe Consórcio? Porque eu já estou fazendo os melhores financiamentos e os financiamentos mais baratos. Isto é, estou fazendo para imóvel novo, tá? Estou fazendo para imóvel novo, estou fazendo mostrando em prazo de 240 meses. E estou fazendo na configuração da taxa mais barata possível e no prazo mais curto. Por quê? Para mostrar para vocês o menor juros possível de um financiamento imobiliário. E aí vocês puderam ver que imóveis de 500 mil com 100 mil de entrada, no mais barato foi na Caixa Econômica Federal, tá? Com parcelas de 5.024, partindo de 5.024. E aí a gente traz para o consórcio, olha. Tem alguns consórcios que sem nenhum lance
lance ofertado, por exemplo, consórcio Bradesco sem nenhum lance ofertado. E aqui a gente está trabalhando com uma taxa de total de 25,7% total. Lembrando que a taxa do consórcio ela é calculada em cima do total, então é uma porcentagem em cima do total. 100 mil mais 20%, 120 mil, então a taxa é 20 mil. 100 mil com mais 25%. 25 mil, a taxa é 25 mil. Então, 500 mil mais 20%. 20% de 500 mil é 100 mil. Então, 500 mais 100 mil igual a 600 mil. Aí pega esse valor e divide pelo prazo. E o consórcio vai ter a atualização do INCC uma vez por ano, uma vez a cada 12 meses. Só que, gente, contra fatos não tem argumentos. A questão de você escolher entre financiamento e consórcio sempre vai ser principalmente a questão da contemplação. Por quê? Quando a gente pega 500 mil, soma a taxa de administração, no caso aqui, ó, a taxa de administração que está sendo aplicada nessa fórmula aqui é 3% com 22,7%. Como exemplo, tá? Vamos imaginar que com esses 100 mil tivesse sido contemplado no primeiro mês, é apenas um exemplo. A parcela de 5.237 cairia para 4.397. Então eu estou mostrando um consórcio que na metade do prazo do financiamento mais barato que nós encontramos foi esse aqui da Caixa, com 5.024 em 240 meses, aí o total tá aqui, então 5.024 e na parcela 120, 3.434. Então, por esta média, 5.024, eu vou tirar os centavos agora só para facilitar para a gente, com 3.434 mais 3.434 igual dividido por 2, ou seja, nos mesmos 120 é praticamente a mesma parcela, 4.229 contra, nesse exemplo que eu estou dando aqui, 4.397. O que isso significa? Significa que se eu pegasse esse valor aqui e fizesse vezes 120, a gente tem um total médio aqui de 507 mil, mais os 100 mil de entrada, 607. Aí você vai falar, poxa, ficou mais barato, né? Só que aí tá faltando aqui no financiamento ainda 120 parcelas, ou seja, ainda tá faltando um saldo devedor de 200 mil. E aí é que entra, é aqui que cai a maior falácia que existe no consórcio. Maior falácia, se você chegou até aqui, você vai ver que isso é verdade, é a pura verdade. Eu estou mostrando com fatos, com contas, eu estou mostrando o site. Façam as contas vocês mesmos e tirem as conclusões. Se eu pegar aqui, tá devendo 200 mil na parcela 120, aí a pessoa fala assim, olha, mas o consórcio tem atualização. Aí eu falo, mas o financiamento também tem atualização. O consórcio é pela TRA, o consórcio é pelo INCC. Aí a pessoa fala, financiamento às vezes a atualização é mais baixa, porque a TR é menor. Perfeito, tranquilo. Aí vamos fazer uma continha simples, tá, gente? Se são 120 meses, são 10 anos, só que você tem que tirar um, seriam 9 atualizações. Então eu vou pegar aqui, se a gente pegar hoje, eu vou fazer o INCC em 2024, ele deu, em 2023 ele deu 3,49, tá? 3,49 eu vou deixar a fonte aqui na descrição do vídeo. Então ele deu 3,49. O que isto significa? Que se a gente pegar, e aí eu não vou usar 3,49, eu vou pegar 5%, tá? E eu vou ensinar para você como faz essa conta. Aqui nós temos aqui, ó, gente, 4.397. Então eu vou vir aqui e vou pegar 4. Opa, vamos zerar ela. 4.397 vezes 0,05, tá? Que é 5%. Ou seja, temos R$219 por parcela. Eu vou fazer isso vezes 12, que é um ano, 2.600. Eu vou fazer isso vezes 9, que é 23. E eu vou fazer vezes 2, eu vou dobrar. Por quê? Simplesmente pelo fato de ser atualização sobre atualização. Não daria o dobro, tá? Mas por que eu estou fazendo esta conta? Eu estou fazendo essa conta simplesmente para você entender que mesmo aplicando todas as atualizações, mais lá os 628 mil, mais 628 mil, 675, aplicando todas, assim, e mostrando um cenário de um INCC médio tranquilo, porque a TR também pode subir. Se você fizer financiamento pelo IPCA, o IPCA pode subir, pela taxa Selic ele pode subir. Então, não tem discussão. Consórcio sempre vai ser mais barato. Felipe, mas aqui, ó, por exemplo, eu estou pegando um consórcio que ele tem um custo-benefício muito bom, que é o consórcio Bradesco, por exemplo, por não ter o lance embutido. Aí entra a questão, contempla ou não contempla?
E aí, por exemplo, eu vou pegar um caso aqui, e aí vem a questão, contempla ou não contempla? Você pode estar vendo aqui, por exemplo, na Porto. A Porto, como eu fiz pelo crédito contratado, 500 mil, ela deduziu o lance embutido de 30%, ficando 350. Se eu vim aqui para o crédito líquido e fizer o cálculo, você vai ver que, por exemplo, na Porto, ele se ofertou a vender um crédito maior por causa do lance embutido, usado o embutido mais lance bolso, ficando os 500 mil e parcela de 4.900. Se fizer esta conta, o consórcio será mais barato. E aí entra a questão da contemplação. Contempla ou não contempla? Você quer economizar dinheiro? Outra, entra a questão da viabilidade, porque eu te mostrei questões de financiamento aqui, simulações de financiamentos, que elas só vão se aplicar se você tiver aquela renda ou aquela entrada para fazer o financiamento. E aí muita gente fica perdendo tempo guardando dinheiro para no futuro fazer um financiamento em vez de fazer um consórcio agora. A questão é que, infelizmente, existem muita venda de má qualidade de consórcio no Brasil. A maioria da venda de consórcio no Brasil é de má qualidade, tá? Mas se você tiver o suporte, se você estiver sendo guiado por especialistas que têm as melhores empresas e conhecem do mercado, você vai fazer o melhor negócio, vai conquistar o seu imóvel mais rápido e vai pagar muito mais barato que qualquer financiamento. Então, não perde tempo, entre em contato com a gente pela nossa central telefônica e pelo nosso WhatsApp. Felipe Consórcio, faz o melhor negócio e até a próxima. Na hora de fazer um consórcio, você passa a pesquisar e a conhecer as ofertas das principais administradoras do mercado. Eu tenho a menor taxa. Nada disso. Eu tenho a menor taxa. Eu contemplo mais cotas. Eu sou a mais sofisticada e rápida do mercado. Eu tenho a menor parcela. Eu sou o mais seguro. A maioria do mercado não revela as informações mais valiosas. Contrate o seu consórcio com quem é especialista. Nós indicaremos o melhor plano conforme as suas necessidades e para uma contemplação mais rápida. Felipe Consórcios, faz o melhor negócio.